Olá, se você está pensando em mudar de país, já mora fora ou está lidando com alguma questão jurídica entre Brasil e Portugal, provavelmente você já percebeu que não é um processo simples. Eu sou a doutora Arine Galvão, advogada no Brasil e em Portugal, e hoje eu vou te contar sobre as áreas de atuação do escritório. Ao longo dos últimos anos, eu acompanhei centenas de casos e hoje eu quero te explicar como surgiu a atuação do meu escritório e em quais áreas nós conseguimos atuar. A minha atuação nessas áreas não foi algo planejado desde o início. Ela surgiu na prática, na vivência, junto com os meus clientes. Quando eu vim para Portugal, eu comecei a acompanhar casos de brasileiros aqui e percebi um padrão. Elas não tinham apenas uma dúvida jurídica, elas tinham uma vida inteira para reorganizar, porque a vida do imigrante é recomeçar. São muitas questões burocráticas para resolver e um dos principais focos de atuação foi o direito de imigração, porque o primeiro passo de quem decide viver em Portugal é justamente a regularização na sua situação do país, documentos que precisam ser providenciados, lidar com órgãos relacionados à área de imigração. E a gente sabe que uma decisão mal orientada no início pode impactar todo o processo no futuro, custar dinheiro e até sua permanência no país. Quando eu decidi trabalhar com direito de imigração aqui em Portugal, isso aconteceu de uma forma muito natural, porque antes de ser advogada na área, eu também fui imigrante. E eu me mudei para Portugal em 2020, em plena pandemia, então vivi na prática todos aqueles desafios do início da vida aqui em outro país, ainda mais com a limitação que a gente tinha, né, do período da pandemia que eu vivenciei juntamente com meu esposo. Eu mesma fiz o meu processo de visto D4, que é o visto de estudos, e junto com isso também precisei entender sozinha como funcionava vários procedimentos básicos da vida aqui em Portugal, como solicitar o NIF, que é como se fosse o CPF português, o NIS, né, que é o documento da segurança social, abrir conta bancária, conseguir atestado da junta de freguesia, organizar a documentação, enfim, todas aquelas etapas que fazem parte da realidade de praticamente todo imigrante quando chega aqui. Então, dentro de toda essa experiência que eu vivi pessoalmente, eu comecei a perceber o quanto ter informação correta e orientação faz a diferença nesse processo, e foi justamente aí que surgiu o meu interesse pela área. Eu vi a possibilidade de ajudar outras pessoas a passarem por essa fase com mais segurança e menos erros, né, e menos desgaste. É claro que o conhecimento técnico faz toda a diferença, mas eu acredito que ter vivido isso na prática também me ajuda muito a entender as dores e as inseguranças de quem está começando uma vida em Portugal. E talvez seja exatamente isso que me conectou tanto com o direito da imigração. E é uma área muito dinâmica, né? Às vezes muda, tudo muda o tempo todo, os procedimentos mudam, os entendimentos mudam. Às vezes o que funciona hoje já não funciona amanhã. Por isso, quem trabalha com imigração precisa estar sempre estudando, acompanhando as alterações e se atualizando constantemente. E com o tempo, outro tema começou a surgir com muita frequência, a nacionalidade portuguesa. Porque quando você começa a atuar com imigração, acaba lidando diretamente com um dos maiores interesses do brasileiro com relação a Portugal, né? A possibilidade de obtenção da nacionalidade portuguesa. Isso faz muito sentido, porque muitos brasileiros possuem ligações históricas com Portugal. Às vezes você tem um avô, um bisavô na família, e as pessoas começam a descobrir que talvez tenham esse direito. E hoje ter a nacionalidade portuguesa vai muito além de um documento. É realmente um investimento, né, familiar e até geracional. A nacionalidade portuguesa traz muitas vantagens, né? A possibilidade de morar em qualquer país da União Europeia, estudar em universidades europeias com muito mais facilidade, circular pelos aeroportos europeus com menos burocracia, entrar em países onde o visto não é solicitado, né, com passaporte português, e principalmente a possibilidade de transmitir isso para os seus filhos, netos e futuras gerações. E dentro dessa área eu aprendi muita coisa, porque não existe apenas um tipo de nacionalidade portuguesa. Às vezes a pessoa não tem direito à nacionalidade por uma via, mas pode ter por outra, né? Então entender os diferentes tipos de nacionalidade portuguesa, analisar documentos antigos, lidar com as conservatórias, acompanhar processos, tudo isso foi uma aprendizagem enorme para mim. Inclusive eu mesma já submeti o meu pedido de nacionalidade portuguesa por tempo de residência, porque já vivo aqui em Portugal há alguns anos, então também acompanho esse processo não só como advogada, mas também como alguém que vive essa realidade. Aqui existe um ponto muito importante, não se trata apenas de ter direito, mas de saber como exercer esse direito da forma correta. Muitos brasileiros possuem direito à nacionalidade portuguesa e nem sabem, então entender qual é a nacionalidade que você pode ter direito é muito importante. Um outro processo que tem uma estratégia própria e talvez uma das áreas mais sensíveis e menos compreendidas seja o planejamento fiscal internacional. Muitas pessoas, né, mudam de país sem entender que continuam tendo obrigações fiscais no Brasil ou passam a ter novas obrigações em Portugal, por exemplo. Hoje, não declarar não é mais uma opção invisível. Muitas vezes pode gerar problemas no futuro sérios. A minha atuação com o direito fiscal em Portugal surgiu após a conclusão do meu mestrado em Ciências Jurídicas e Econômicas. Com o aumento da atuação entre Brasil e Portugal, vieram também maiores
maiores responsabilidades fiscais e tributárias. E foi justamente aí que eu percebi o quanto muitos brasileiros desconhecem as implicações da chamada dupla residência fiscal. Muita gente acredita que sair do Brasil encerra automaticamente todas as obrigações fiscais no país, mas isso não é verdade. Existe, por exemplo, a chamada declaração de saída definitiva, uma obrigação legal para quem deixa o Brasil em caráter permanente ou se ausenta por mais de 12 meses. Além disso, é fundamental entender como ficam os rendimentos mantidos no Brasil, a forma correta de tributação, quais obrigações continuam existindo mesmo morando no exterior. E exatamente nesse contexto que entra o planejamento fiscal internacional. Organizar, prevenir riscos e estruturar a vida financeira do imigrante de forma segura e estratégica. Com o tempo, o escritório ele foi se estruturando exatamente com base nessas 3 áreas de atuação: imigração, nacionalidade portuguesa e planejamento fiscal, porque elas não funcionam de forma isolada, né? Elas são de fundamental importância para os imigrantes. Na prática, elas fazem parte da mesma decisão: viver no exterior com segurança jurídica. Resolver apenas uma parte do problema pode gerar outro problema no futuro. E por isso, a nossa atuação é sempre baseada na análise individualizada dos casos dos nossos clientes, porque nenhum caso é igual ao outro. 2 casos aparentemente iguais podem ter consequências completamente diferentes do ponto de vista jurídico e fiscal. Aqui no canal, a minha proposta é justamente trazer esse tipo de clareza, trazer informação para vocês. Se inscreve no canal, ativa as notificações e me acompanha por aqui se você quer saber muito mais sobre esses temas.